Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Adriano aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui do Jardim Santa Lúcia. Nós estamos começando aqui a nossa... São 31 dias, né? Hoje nós estamos começando dia 1º de abril. 31 dias que nós estamos chamando aqui pelo clamor pela sabedoria. Nós vamos meditar aqui em Provérbios todos os dias. Nós vamos procurar entrar aqui 7 da manhã, né? Então 7 da manhã nós vamos procurar entrar por aqui já, para a gente poder participar aqui juntos. Peço até que, se você puder estar em jejum, que você assim esteja, tá bom? Para a gente poder clamar a Deus aqui. Então, um bom dia para todo mundo aqui. Irmão Igor está aqui, irmã Esther também. E que a paz de Deus também esteja com vocês aí, em nome de Jesus. E a gente vai aprender aqui de Deus. E é bom, né? Os momentos são momentos de batalha, mas a palavra de Deus sempre nos dá orientação, principalmente quando a gente olha para ela, né? Principalmente quando a gente olha para a palavra, a gente consegue achar sabedoria, né? Sabedoria. Engraçado que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 25, a Bíblia fala aqui, né? Capítulo 11, no versículo 25. Diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Então não são todos, meus irmãos, né? Não são todos que vão encontrar essa sabedoria, mas aqueles a quem Deus revelar, eles vão encontrar. Então que Deus revele ao nosso coração. Nós vamos fazer uma oração aqui e depois nós vamos meditar aqui no Provérbios capítulo 1. Na verdade, eu vou ler a introdução aqui. Na minha Bíblia tem a introdução, né? Essa Bíblia aqui, eu não sei se na sua Bíblia tem. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia da nossa igreja aqui, a Bíblia do Fala Amigo, né? Então, é a Bíblia que está escrito Fala Amigo aqui. Eu não sei se a sua tem uma introdução também, e pode até que de repente não seja a introdução igual, mas com certeza depois, quando a gente começar a ler aqui, vai ser igual. Pode ser até que a tradução seja um pouco diferente, mas também não tem problema não, tá bom? Então nós vamos orar agora e nós vamos pedir a Deus aqui esse entendimento, para que Deus possa falar no nosso coração aquilo que Ele quiser falar, e depois nós vamos começar a ler aqui, e vai ser bem rápido, né? Passa rapidinho, e aí depois você, não sei que horas que você acordou aí, mas isso, a irmã Vailda já está aqui também, isso, a minha esposa já está aqui também, já colocou bom dia, irmã Dinália também. Então, pessoal, vamos começar a orar aqui, daqui a pouco a gente vai ler aqui, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Vamos falar, vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que o Senhor, meu Deus, nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria. Jesus, que o Senhor nos abençoe de uma maneira especial. Nós estamos começando, Deus, neste dia 1º de abril, que é, meu Deus, um dia, Jesus, em que lá fora as coisas não estão muito boas. Meu Deus, talvez, Pai, o homem está recebendo, meu Deus, dizem até, Pai, que o Brasil, e não somente o Brasil, Pai, mas o mundo, meu Deus, melhorou, meu Deus, nos últimos anos, com relação, meu Deus, à prosperidade. Mas será que nós estamos mais sábios? Será que nós estamos mais prudentes, Deus? Será que nós estamos, meu Deus, entendendo a Tua palavra?
porque nós vamos ver aqui em Provérbios, Pai, no capítulo 1, que o temor ao Senhor, meu Deus, é o princípio então da sabedoria, é o princípio da ciência, Pai. Então, meu Deus, não adianta, Pai, as pessoas prosperarem, não adianta, meu Deus, as pessoas serem cultas, mas na verdade, meu Deus, acabam sendo pessoas não sábias. Meu Deus, há quem diga até que o nosso país é um país de espertos, Deus. Uma vez eu até conversando com um amigo, ele dizia que o povo da terra dele era um povo de espertos, era um povo ligeiro, mas às vezes não é um povo sábio, Pai. Às vezes, meu Deus, não é um povo, meu Deus, de entendimento de Deus, e aí acabam se perdendo. Porque do que adianta, meu Deus, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Muitos estão ganhando o mundo todo, Jesus, e perdendo a sua alma. Como um dia eu via, meu Deus, uma pessoa falando que perdeu o seu casamento, mas estava ganhando muito dinheiro. Mas do que adianta, Deus, a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, perder a sua casa, por falta de temor, por falta de inteligência de Deus, por falta de sabedoria, Pai? Jesus, nós aproveitamos para poder orar, para que o Senhor dê sabedoria, meu Deus, sabedoria espiritual, sabedoria de coração, para aqueles, meu Deus, que estão trabalhando neste momento. Meu Deus, tem muitas pessoas que estão trabalhando neste momento. Jesus, e o mundo, meu Deus, então, Pai, está trabalhando. Meu Deus, não podemos parar, é impossível, Pai, o mundo parar, Senhor. Eu sei, meu Deus, que nós deveríamos parar. Eu sei, Jesus, que nós deveríamos, meu Deus, ter mais tranquilidade e conseguir parar, ainda que fosse por um dia, não somente para descansar, mas para poder buscar a Deus. Mas, Pai, humanamente falando, Deus, é impossível a humanidade, meu Deus, colocar totalmente o pé no freio, porque, meu Deus, as pessoas têm que trabalhar, Senhor. Meu Deus, tem pessoas que trabalham, Pai, nos hospitais, elas principalmente não podem parar. Tem pessoas, meu Deus, que trabalham alimentando as pessoas, Deus, não podem parar também. Jesus, e neste momento, meu Deus, em que o mundo enfrenta uma pandemia, meu Deus, estão colocando, Pai, a vida em risco. Mas, Pai, nós pedimos então que até neste momento o Senhor nos dê sabedoria para a gente poder escapar disso. Que o Senhor nos dê, meu Deus, sabedoria, e que o Senhor dê sabedoria para as pessoas, meu Deus, poderem se livrar, ainda aquelas que estão internadas, ainda aquelas que estão entubadas. Meu Deus, que é um medo muito grande, Pai. Que a pessoa, meu Deus, então entra em desespero, e a família também, e aqueles, meu Deus, que estão em volta, já logo se preocupam, meu Deus, então, Jesus, não querendo que a pessoa fosse entubada. Deus, mas que mesmo na intubação, Jesus, o Senhor dê, meu Deus, então, livramento para essas pessoas e uma boa recuperação, para que, meu Deus, os medicamentos, Pai, que são dados ali venham surtir efeito, para que os medicamentos que são dados ali venham surtir efeito, Pai, e a pessoa, então, meu Deus, possa se alegrar com a boa notícia de que está se recuperando, e a pessoa, então, possa se alegrar com a boa notícia, Deus, de que está se levantando, Pai, do leito de enfermidade. Jesus, alcança cada pessoa neste momento. Alcança, meu Deus, a nossa nação. Alcança, meu Deus, então a nossa igreja. Meu Deus, a igreja, o povo de Deus, para que possam se levantar, meu Deus, como um povo sábio, como um povo santo, como um povo que ora, como um povo que busca, como um povo que adora, como um povo que louva a Deus. Jesus, é o que nós te pedimos, e é o que nós te agradecemos também. Que o Senhor dê o crescimento, Pai. Que o Senhor venha dar o crescimento para a igreja. Que o Senhor venha dar o crescimento para a igreja, Senhor. Porque é ela que participa neste momento, meu Deus, desta comunhão, desta oração. E muitos estão em jejum também, Deus. A maioria talvez esteja em jejum neste momento. E a Bíblia Sagrada diz que há, meu Deus, então, demônios, há forças, meu Deus, que só são vencidas com oração e com jejum.
Jesus, então que a gente vença, Pai, aquilo que precisa ser vencido nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pessoal, o sol já está brilhando aqui já, pela janela, está entrando pela janela aqui, né? Então, louvado seja Deus por isso, por Deus estar nos dando mais um dia. Nós vamos começar a ler aqui, e eu vou ler aqui em Provérbios. Eu vou começar a ler a introdução de Provérbios aqui, e eu vou começar a ler a introdução de Provérbios aqui. Como eu falei, a minha Bíblia é a Bíblia do Fala Amigo, né? Não sei se na sua Bíblia tem a introdução, mas se não tiver introdução, você presta atenção que eu vou começar a ler aqui, tá bom? Em nome de Jesus. E aí você coloca as crianças para dormir em outro quarto aí, para não incomodar as crianças aí. Em nome de Jesus. Então diz assim, ó, Provérbios, a introdução de Provérbios aí. Então diz assim, ó, este livro do ciclo poético da Bíblia, amanhã eu já vou ler só o capítulo 2, né? Hoje eu vou ler a introdução e vou ler o capítulo 1. Então diz assim, este livro do ciclo poético da Bíblia, é chamado de livro poético, né? É o que trata da literatura de sabedoria explicitamente. Basta ler alguns textos para verificar que é composto nem tanto por capítulos, mas por frases curtas e de efeito. São o equivalente aos nossos ditos populares, né? Para nós é como se fossem os ditos populares, né? Que a gente tem aqueles ditados, né? A pessoa às vezes até diz, né? É como diz o ditado. Então, não, é como diz Provérbios, né? Então, mas é lógico, a gente também fala dos ditados populares, né? Que tem. Então diz assim, são o equivalente aos nossos ditos populares, só que repletos de profunda sabedoria oriental. Naturalmente, muitos desses dizeres soam estranhos a nós, por causa das distâncias cronológica e cultural que nos separam deles. Porém, ainda assim, o texto de Provérbios contém ensinamentos diários preciosos. Não são poucas as pessoas que leem um capítulo referente a cada dia do mês, né? Por exemplo, no dia 9, lê-se o capítulo 9. Por se tratar da palavra de Deus, a cada mês, um versículo diferente do mesmo capítulo chamará a atenção do leitor, enriquecendo e alimentando a sua fé. Então, não é difícil, né? Ver as pessoas lendo Provérbios capítulo 1 no dia 1º. Então, quer dizer, aproveitando que é 31 capítulos, né? E tem mês que é 31, nesse mês, por exemplo, não é 31 dias, é 30 só, mas nós vamos terminar no dia 1º de maio. Então, mas não é difícil ver pessoas fazendo isso. A pessoa vai meditando no capítulo por dia aí. Então, deixa eu ler aqui, aqui diz na minha Bíblia, na introdução aqui, diz o propósito, né? Qual que é o propósito de Provérbios? O intuito central dessa obra é demonstrar que a verdadeira instrução consiste essencialmente em temer o Criador. Em outras palavras, não há como uma pessoa ser sábia ou detentora de entendimento se Deus não for o Senhor da sua vida. Olha que coisa séria, né? Então, não há como uma pessoa ser sábia ou detentora de entendimento se Deus não for o Senhor da sua vida. Não é difícil a gente ver pessoas que às vezes são até ricas, né? Milionárias, bilionárias, tiveram oportunidade até de frequentar os melhores lugares, mas não são sábios, né? Às vezes, quando tem a oportunidade, são capazes até de maltratar uma pessoa impiedosamente, né? De maneira até sem misericórdia mesmo. É porque, é como diz aqui, ó, não há como uma pessoa ser sábia ou detentora de entendimento se Deus não for o Senhor da sua vida. Quem se recusa, eu vou continuar lendo aqui a introdução aqui. Quem se recusa a ouvir a palavra e guardar os seus mandamentos não será bem sucedido, por mais que seja considerado sábio. Então é importante, né, a gente guardar a palavra. Por mais que a pessoa seja sábia, mas se ela não guarda a palavra de Deus, então de nada vai valer. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que a sabedoria deste mundo é louca diante de Deus, olha que coisa, né? O apóstolo Paulo diz que a sabedoria deste mundo é louca diante de Deus.
ele certamente tinha este livro em mente. Ao lermos ou ouvirmos as afirmações da ciência, para quem o universo e a vida, com toda a sua infinita complexidade, são resultados de uma explosão, contudo se organizando ao acaso durante bilhões de anos, percebemos o quanto Provérbios está certo. Então, quando a gente lembra, né, que a ciência dos homens diz que o mundo foi criado numa explosão, aí, meus irmãos, a gente lembra como Provérbios está certo. Porque o que o Provérbios diz, né? E é no capítulo 1 que a gente já vai começar a ler já. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, que está aqui no capítulo 1, no versículo 7. Por isso a Bíblia nos instrui a termos horror aos clamores vãos e profanos, que a falsa erudição expressa em oposição ao Todo-Poderoso, né? Então, está lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Então, a Bíblia nos instrui a termos horror aos clamores vãos e profanos, que a falsa erudição expressa em toda a sua oposição ao Todo-Poderoso. Então, diz mais aqui, portanto, o temor ao Pai é o ponto de partida e de chegada da genuína sabedoria. Então, o temor a Deus é o ponto de partida e de chegada. A gente não pode sair disso. Nunca saia disso. Então diz mais aqui, Provérbios nada mais é do que uma coleção de ensinamentos divinos aplicados a todas as dimensões da vida, a saber, as relações humanas, a família, o trabalho, a justiça, as decisões, as escolhas, as atitudes, reações, né? Tão importante, né? Na hora da reação, a pessoa não pensa antes de fazer qualquer coisa, mas nós devemos pensar. Então, as reações, enfim, tudo quanto fazemos ou pensamos no cotidiano. Por meio desse texto, Deus nos ensina o que é melhor para nós. Então, por meio desse texto, Deus nos ensina o que é melhor para a gente. Olha uma característica aqui, vamos correr aqui. A partir de amanhã a gente vai ler só o capítulo só. Aqui eu estou demorando um pouquinho mais. Então diz assim, características. A compilação, e aí é 10, 15 minutos, né? Se a gente for ler um capítulo. Então diz assim, a compilação desses ensinamentos se caracteriza por não ter capítulos temáticos, com exceção de uns poucos, né? Então quer dizer, não tem ali propriamente um subtítulo, a não ser uns poucos capítulos ali. Então a compilação desses ensinamentos se caracteriza por não ter capítulos temáticos, com exceção de uns poucos. A maioria dos capítulos é formada de ditos que abordam diferentes assuntos. Há vários autores dos dizeres, mas Salomão é indicado como o iniciador do livro. O principal autor é Salomão, né? Aqui do livro de Provérbios. Tem outros autores também, mas o Salomão, filho do Davi, é o principal. Há vários autores dos dizeres, mas Salomão é indicado como o iniciador do livro e o escritor de mais de 3.000 provérbios. No entanto, o filho de Davi não foi o único, né? Nem o editor final dessa obra. Pois nos dias do rei Ezequias, que viveu 250 anos depois de Salomão, ainda se agrupavam dizeres que compõem essa coletânea, como diz aqui Provérbios 25, versículo 1. Em geral, os capítulos são formados por frases curtas e de impacto. Nem sempre o efeito é nítido para nós, por conta do jogo de palavras usado no idioma original. No entanto, a lição apresentada é sempre explícita. Uns poucos temas são explorados em capítulos estanques, como a sabedoria com que o universo foi criado, os cuidados do jovem para não ser seduzido pelas tentações sexuais e o valor estimável de uma esposa prudente. Coisa séria, né? Isso aqui é coisa séria, irmãos. É coisa séria mesmo. E a gente precisa meditar nisso daqui. Então diz mais aqui, ó. Lendo Provérbios, somos blindados, né? Somos brindados, na verdade. Lendo Provérbios, somos brindados com parte da estimável sabedoria que o Criador deu a Salomão e que assombrou positivamente os reis do mundo da sua época. Quem o estuda percebe o quanto ele é precioso para nos ensinar sobre a vida e tomar decisões de acordo com a ótica divina, o que é essencial, sobretudo nos dias em que vivemos, né? Olha que coisa, sobretudo, essa introdução aqui,
quer dizer, a introdução, sempre alguém que escreve, já faz alguns anos já, mas é sempre atual, né? A Bíblia é sempre atual, ainda que ela tenha sido escrita 2000 anos atrás, ou até mais, né? Então diz mais aqui, o que é essencial, sobretudo nos dias em que vivemos, nos quais o Senhor é ignorado e excluído, né? Então Deus é ignorado e excluído. Deus não pode entrar em muitos lugares. Deus não é bem-vindo em muitos lugares, né? Não, Deus, aí dizem até que Deus não entra aqui. Não, Deus não entra aqui, Deus não pode entrar aqui. Como que ele não pode entrar se ele está em todos os lugares, né? Ele está em todos os lugares, como é que ele não pode entrar? Então diz mais aqui, ó. Organização. Provérbios pode ser dividido em 7 partes principais. Uma explanação geral sobre a sabedoria, 5 coleções de dizeres diversos e um acróstico acerca da esposa ideal. E, como dito anteriormente, é nítido que os provérbios não estão organizados por assunto, com raras exceções. Por isso, a divisão proposta obedece a critérios de origem dos provérbios e não tanto ao seu conteúdo. Aí, a primeira parte, o que é a verdadeira sabedoria? Ou o que é a verdadeira sabedoria? O que significa ser sábio? O leitor de provérbios encontra as respostas nessa parte e é desafiado a agir sabiamente com o máximo empenho possível. Segunda parte, que é do capítulo 10 até o capítulo 22. Após ser confrontado com o desafio de escolher a sabedoria, o ensinamento começa com instruções práticas para todos os aspectos da vida. Salomão é o autor dos provérbios dessa divisão. Terceira parte, nessa que vai do capítulo 22 até o capítulo 24. Nessa parte, o editor do livro põe a contribuição de outros sábios, inclusive de fora de Israel. A literatura sapiensal antiga é extensa, principalmente no Oriente, e Provérbios aproveitou o que de melhor havia. Em 30 ensinamentos desse texto bíblico, aprendemos o que precisamos evitar e como lidar com assuntos que, apesar de corriqueiros, normais, têm potencial para gerar problemas, como a educação de filhos, olha que coisa, né? Como a educação dos filhos, a ambição por riquezas, que acaba destruindo as pessoas, aquela ambição fora do comum, fora do normal, a ambição por riquezas e a ameaça dos vícios. A quarta parte, que vai do capítulo 25 ao capítulo 29. Nessa divisão, os provérbios pertencem a Salomão, mas só foram reunidos e editados nos dias de Ezequias, rei de Judá, centenas de anos depois da morte do filho de Davi. A quinta parte, que é o capítulo 30. Agur, o autor desses provérbios, então dá para ver que realmente não é só o Salomão que é o autor do livro de provérbios, apesar de ser o principal, mas Agur, o autor desses provérbios, não era israelita. Olha que coisa, né? Que curiosidade aqui. Seu antepassado, Massá, era descendente de Ismael, filho de Abraão com Agar. Isso mostra que a sabedoria de Deus não era propriedade exclusiva dos hebreus, mas estava disponível e está disponível até hoje, a todo aquele que a busca. Seja israelita, seja brasileiro, seja japonês, seja qualquer língua, qualquer raça, qualquer tribo. Então diz aqui, a sexta parte, é o capítulo 31, que é um capítulo bonito. Lemuel, um ismaelita, registra o que aprendera com a sua mãe. Portanto, há também provérbios de autoria feminina. Como vemos no versículo 2, o rei era a resposta das orações de sua mãe. A sétima parte é do capítulo 31, do versículo 10 em diante. No livro todo identificamos que um casamento errado é uma fonte considerável de problemas e transtornos. Então, para quem é solteiro ainda, um casamento errado é uma fonte de problemas e transtornos. Então Provérbios termina com a descrição poética, em forma de acróstico com as letras do alfabeto hebraico, da mulher ideal. Naturalmente, essa esposa encarna o que significa ser uma pessoa realmente sábia, ou uma igreja sábia. Suas atitudes refletem isso claramente, dando lições de vida a homens e mulheres. Aí, para terminar a introdução, o Senhor Jesus no livro, A sabedoria descrita e celebrada nessa obra adquire personalidade, especialmente em alguns capítulos. Ela declara ter agido decididamente na criação
pondo ordem no universo. Os gregos denominavam esse princípio organizador de todas as coisas de logos, que nossas versões da Bíblia traduzem como verbo. No Evangelho de João, o mesmo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, depois nós vamos ver no capítulo 8, né, no 8º dia aqui, que o Senhor Jesus é essa sabedoria que estava com Deus quando Deus fazia todas as coisas. Já pensou? Aquele que habita em nós hoje é aquele que estava com Deus quando Deus fazia todas as coisas. Mas nós vamos começar a ler o capítulo 1 e nós vamos parar aqui e nós vamos fazer uma oração. De repente a gente para aqui rapidinho para poder fazer um comentário ou outro, mas nós vamos meditar aqui mais. É mais para a gente meditar e a gente guardar no coração, porque Deus há de revelar, quando a gente lê a Bíblia, Deus há de revelar aquilo que Ele deseja. Capítulo 1, versículo 1, Provérbios. Então você lê na sua Bíblia aí e nós vamos começar a ler aqui. Olha o que diz aqui, ó. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Mesmo o jovem pode conhecer conhecimento, pode ter prudência, pode ter disciplina, né? Então diz aqui, e bom siso. E o versículo 5 diz assim, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, e a interpretação dos provérbios. Então diz aqui, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. No versículo 7, que aqui, um subtítulo aqui, fala que para a gente não se deixar seduzir pelos pecadores, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, da ciência. Então, meus irmãos, não adianta a gente ser esperto, né? Como eu conversava com um amigo uma certa vez, e ele falava, o povo da minha terra, não vou falar de onde, né? Porque na verdade até o brasileiro já fala, né? Dizem que o Brasil, até o pastor Jaime fala muito isso, né? Que o Brasil, dizem que o Brasil é um país de espertos, né? Deveria ser um país de sábios. Então, o que mais que diz? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Se não tem Deus, meus irmãos, a ciência torna-se louca, torna-se loucura. Então, meus irmãos, por isso que às vezes tem muitas pessoas que se perdem, né? Às vezes a pessoa acaba se iludindo com as riquezas, acaba se iludindo com este mundo, ou acaba se encantando com este mundo, mas perde o melhor desta vida, né? Que é Deus. A pessoa acaba se encantando. Então, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, e não é bom isso. Então, os loucos acabam desprezando a sabedoria e a instrução. Filho meu, no versículo 8, filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. E o versículo 10 diz, filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Então, se os pecadores... Quando eu estava lendo esse capítulo aqui, e eu estava lendo agora há pouco de novo, mas a gente lembra, por exemplo, de um rei chamado Josafá, que era um rei muito temente a Deus, mas que ele foi fazer sociedade com um rei, e ele era rei de Judá, mas ele acabou se aparentando lá com o rei de Israel, Acabe. Então, e era um rei ímpio, era um rei que não temia a Deus, e a esposa dele, Jezabel, a esposa do Acabe, que era rei de Israel, menos ainda, né? Ela tinha menos temor a Deus ainda. O Acabe parece que ainda tinha um lampejo, assim, de vez em quando, de um temor a Deus, mas a esposa não tinha nada. E aí instigava ele, então, até a fazer coisas perversas, né? Era rei, mas era perverso. Então tem gente que às vezes é rei, mas é perverso. Não teme a Deus, não vai fazer nada com temor a Deus. Tem gente que não faz nada com temor a Deus.
ele só pensa em si mesmo, né? Como eu falava, por exemplo, na semana passada, como eu orava até esses dias, e eu também falava há algumas semanas atrás de um homem chamado Ramã, que era o segundo no rei dos Medo-Persas lá, que a Bíblia fala que até esse próprio reinado foi usado por Deus para poder fazer com que os judeus voltassem para Jerusalém para reconstruir a sua cidade, para reconstruir o templo. Mas esse homem, mesmo ouvindo falar de tal beneficência que os reis que tinham antecedido a ele faziam ao povo de Deus, ele não temia a Deus coisa nenhuma e, pelo contrário, procurou até colocar as mãos sobre este povo. E quando teve a oportunidade até de pensar no próximo, não, ele pensava em si mesmo e perdeu, né? Nos fazendo lembrar também que aquele que quiser ganhar a sua vida, aquele que procurar ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder por amor ao Senhor, ele vai ganhar. Então a gente pensa, né? A gente medita na palavra de Deus e a gente só tende a ganhar só. Então no versículo 10 diz assim: Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas, não vá com eles. Não vá. O Josafá foi com Acabe, quase morreu na batalha. Se não fosse a misericórdia de Deus ali e ele ter clamado a Deus, ele então teria morrido. Mas ele clamou a Deus lá na batalha, quando então os inimigos pensavam que ele era o rei de Israel, e na verdade ele não era o rei de Israel, ele era o rei de Judá, e o procurado era o rei de Israel, mas ele se aliançou com o Acabe, quase morreu. Então a gente sempre tem que tomar cuidado quando os pecadores então nos tentam aí com eles. Então no versículo 11 diz assim: se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Então quer dizer, às vezes as pessoas nos convidam até para a gente poder ir com eles, né? Andar com eles, às vezes até de maneira louca. E as pessoas às vezes até estão espreitando, como diz aqui, sem razão os inocentes. Mas por que você está nessa maldade aí? Por que você está nesse ódio todo aí? Ah, mas é por causa disso, disso e disso. Mas né, se a gente for examinar direito, às vezes nem razão tem para isso. Então diz mais aqui, olha o versículo 12. Traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa. Encheremos as nossas casas de despojos. Tem que ver, né? Tem que ver o porquê que estão nos convidando a isso. Tem que ver o porquê as pessoas estão nos chamando para isso. Não, nós vamos achar muita coisa boa. Nós vamos achar. Não, mas tem que ver o propósito, né? Então diz mais aqui: lançarás a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, no versículo 15 agora. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E tem até uma tradução que diz, né? Se você quiser depois ler outras traduções também, por exemplo, tem a NVI, que é a nova versão internacional, às vezes dá uma noção melhor para a gente. Mas aqui diz, na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E aí, então, na tradução lá diz, como é que eu vou estender uma armadilha para uma ave que está olhando para mim? Então, quer dizer, não vira, né? Como diz o outro. Não dá para você armar uma armadilha enquanto a ave está olhando para você. Então, no versículo 18, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue. Então, quando estão armando armadilhas, estão armando contra o seu próprio sangue, contra a sua própria vida. E a sua própria vida espreitam, né? Porque não sabe que vai voltar tudo para eles. No versículo 19, tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Tem que tomar cuidado com a cobiça, né? Então, a gente só tem que desejar aquilo que Deus nos dá. Então, o convite e a exortação da sabedoria, no versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Eu gosto muito dessa tradução aqui. Tem outras traduções que são boas também, mas eu propriamente gosto muito dessa.
A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Está levantando a voz pelas ruas. Nós vemos tanto desespero, né? A gente vê tanto sofrimento, a gente vê tanta tristeza, a gente vê tanta coisa. Mas a sabedoria clama pelas ruas. Está clamando dentro dos ônibus, está clamando nos trens, está clamando nas escolas, está clamando em toda parte. A sabedoria está clamando. É por isso que a palavra de Deus está chegando em todos os lugares, né? Você já vê, antigamente, até o missionário R.R. Soares fala, né? Quando ele era criança, tinha muita gente que servia a Deus. A Bíblia Sagrada era difícil alguém, né? Com a Bíblia Sagrada. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas já leem a Bíblia em todo lugar, né? No celular, então, tem essa oportunidade, né? De poder, então, ter ali no celular, ou de repente acessa ali a internet, já procura a Bíblia Sagrada ali. Eu gosto muito dessa Almeida Revista e Corrigida, né? Você coloca ARC, por exemplo. Se você for colocar Provérbios, coloca Provérbios 1 ARC, você já encontra essa tradução aqui. Eu acho que é a tradução mais assistida, né? Mais lida. Então no versículo 20 diz: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, eu gosto dessa tradução aqui. Nas encruzilhadas, né? Quando a gente não sabe para onde ir, tem uma encruzilhada ali, você não sabe se vai para cá, se vai para lá, se vai para lá, se vai para frente, se vai para trás. Mas nas encruzilhadas, no meio dos tumultos. Então, se nós estamos no meio de um tumulto, ela clama. Se nós estamos no meio de uma cilada, de uma prisão, se nós estamos presos, mas ela está clamando ali, para poder nos livrar, para poder nos salvar. Então no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Então o que mais que diz? Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Então isso daqui é sabedoria para poder trazer conversão, para poder trazer arrependimento, para poder trazer salvação. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras, né? E louvado seja Deus por isso, que Deus vai derramar do espírito dele. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho, misericórdia, né? Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque, estou terminando, porque o desvio dos simples os matará. Tem que tomar cuidado. A Bíblia fala que um homem de Deus simples acabou sendo desviado do caminho por um homem que dizia ser de Deus, mas aquele conselho não era de Deus. Ainda que a pessoa seja de Deus, mas às vezes o conselho dela não é de Deus. Então tem que tomar cuidado, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Então a prosperidade de quem é louco, ao invés de abençoar ela, vai destruir ela. É a destruição. A prosperidade para muitas pessoas que não temem a Deus é a destruição dela e não uma bênção. Então no versículo 33, mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado. Olha aqui esse último versículo aqui, ó. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal, né? E como é bom a gente poder andar com confiança no nosso caminho. Meus irmãos, deixa eu fazer uma oração agora, é o clamor pela sabedoria. Eu acredito que fica muita coisa aqui hoje, mas de tudo que se pode aqui, de repente pegar aqui um versículo aqui, eu acho que o versículo 7
pode se resumir tudo, né? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Então, meus irmãos, eu acho que fica ali como um resumo desse capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da ciência. É o princípio, meus irmãos, né? Se a gente quer ser sábio, tema a Deus. Você quer ser sábio? Tema o Senhor. Respeite a palavra de Deus. Respeite aquilo que Deus fala. Em nome de Jesus. Vamos orar agora e vamos agora falar com Deus. E aquele que der ouvidos a isso andará descansado do temor do mal. Olha que coisa bonita, né? Nós vamos andar descansados do temor do mal. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, é o nosso clamor. Amanhã vai ser mais rápido, porque amanhã nós vamos só ler o capítulo 2. Deus, e nós estaremos em jejum. Deus, eu estou aqui em jejum também. Jesus, e as pessoas, meu Deus, a maioria talvez está em jejum neste momento. Deus, é o nosso jejum, que o Senhor receba agora. Que o Senhor receba, meu Deus, é por nós, pelo nosso povo, pela nossa gente, pela nossa nação. Meu Deus, pela igreja. Pai, pelos pastores, pelos membros, pelos obreiros. Jesus, por aqueles que o Senhor ainda vai trazer. Meu Deus, é pela saúde, Pai, da nação. É pela, meu Deus, economia da nação. Meu Deus, é pelas famílias, pelos casais. Jesus, pela libertação, Pai, Pai das pessoas. Pela libertação, meu Deus, dos vícios. Pela libertação de toda praga. Meu Deus, a Bíblia diz ali, Pai, que a sabedoria fala no meio dos tumultos. Às vezes, meu Deus, nós estamos em meio a tumultos. Estamos, meu Deus, vivendo, Pai, dias difíceis, dias tumultuosos, dias conturbados, meu Deus, na humanidade. Meu Deus, talvez alguns sofrendo mais do que outros. Jesus, mas a nossa nação também tem sofrido. A nossa nação, meu Deus, tem sofrido bastante. Pessoas queridas estão partindo. Pessoas queridas estão, meu Deus, perdendo a vida. Crianças, jovens, meu Deus, adultos, senhores, senhoras. Meu Deus, pessoas de todas as idades estão indo embora. Talvez estão indo embora mais cedo, meu Deus, do que deveriam ir. Mas nós clamamos agora pela vida, Pai. Porque a sabedoria nos faz clamar pela vida. A sabedoria nos faz, meu Deus, clamar pela vida. Nós clamamos pela vida nesta manhã. Nós clamamos pela vida, Pai. Nós invocamos a vida agora, Pai. Oh, porque, meu Deus, a sabedoria é contra toda loucura, Deus. E se é loucura dos homens, Deus, se é praga dos homens, ou se é praga do inferno, nós repreendemos agora. Nós repreendemos, meu Deus, toda tempestade, repreendemos toda enfermidade, repreendemos toda depressão, repreendemos toda perturbação, repreendemos o medo, o pânico. A pessoa que está com medo, a pessoa que está com pânico, a pessoa que está com falta de ar por estresse, é um estresse muito forte. Meu Deus, é uma dor de cabeça, Pai, o que não passa. Meu Deus, como a irmã, meu Deus, que pedia oração ontem. Meu Deus, que está sofrendo com dor de cabeça. Pai, quantas pessoas que disseram que tiveram Covid, Deus. Eu conversava, meu Deus, com uma neta, Pai, de uma irmã lá da igreja. Meu Deus, que estava falando que teve Covid há 8 meses atrás, quase um ano atrás. E ainda tem sequelas, meu Deus, dor nas pernas. Meu Deus, ainda tem falta de ar até hoje. Pai, mas eu repreendo qualquer sequela, Pai, dessa Covid, às vezes até sequela, Pai, daquilo que não foi descoberto. A pessoa às vezes foi assintomática, meu Deus, mas ficou, meu Deus, ali uma sequela que a pessoa nem sabe que teve, mas uma dor de cabeça, algo, meu Deus, que não passa. Nós repreendemos agora, nós dizemos, vai embora agora, peso no corpo, mal nas vistas, vai embora agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, meu Deus, segundo aquilo que lemos hoje. Oramos, meu Deus, para que essa sabedoria entre no coração de cada pessoa, para que o temor de Deus entre no coração de cada pessoa e o Senhor abençoe a vida de cada pessoa de uma maneira especial. Deus, muito obrigado. Amanhã, Jesus, é o dia da gente celebrar, meu Deus, o dia, Pai, daquele que morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos então ser salvos. A gente foi salvo pela sabedoria. A gente foi salvo, Jesus, pelo Teu amor. Nós fomos salvos, meu Deus, por essa sabedoria que nos é dada hoje. Muito obrigado. Ela vai sendo acrescentada dia após dia e a gente vai crescendo nela, Pai. E a gente vai crescendo nessa sabedoria, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo cada pessoa que participa conosco, que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Graças a Deus. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós estaremos lá na igreja e nós estaremos então amanhã, nós estaremos na igreja amanhã 10 da manhã. A nossa reunião amanhã vai ser 10 horas. Mas por quê? Porque como eu vou participar aqui de manhã ainda, então até eu chegar lá na igreja, então a nossa transmissão amanhã na sexta-feira da Paixão vai ser 10 da manhã, tá bom? Acho que não sei se a gente já postou, a minha esposa tá aqui, a gente já postou no Facebook? Já postou já? Não. Ainda não postou não? Então tá bom, então é bom que a gente não postou ainda. Então amanhã vai ser 10 da manhã aqui no Facebook, tá bom? E 7 da manhã eu tô aqui também, então eu vou estar aqui 7 da manhã e vou estar aqui amanhã, e aí nós vamos estar na igreja, né? Aí nós vamos para a igreja amanhã e nós estaremos 10 da manhã lá. Eu estarei aqui 7 da manhã e estarei aqui também 10 da manhã. Só que cada lugar, cada hora eu vou estar transmitindo de um lugar. 7 horas eu vou estar aqui em casa e 10 da manhã eu vou estar na igreja já, em nome de Jesus Cristo, tá bom? E Deus assim vai abençoar e eu estarei com a minha família amanhã na igreja, 10 da manhã. E é por isso que também, né, tem que levar as crianças aqui. E tem uma que vai fazer não, já fez 7 meses, né? Tem uma que já tem 7 meses já. Mas aí é bom que 7 horas da manhã, todo dia nós vamos estar aqui. E domingo, se de repente não conseguir, mas aí domingo eu posso gravar mais tarde aí, colocar provérbios aí, tá bom? Então amanhã eu falo, ou sábado eu estarei aqui 7 da manhã também. Então pessoal, Deus abençoe. Amanhã é o capítulo 2 e nós estaremos em jejum. Se você quiser continuar orando aí é com você e Deus, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Fiquem com Deus, irmã Marluce, irmão Igor, irmã Esther, irmã Vailda, e quem mais estiver participando aqui, irmã Tati está aqui, Daphne está aqui, irmã Vivanilde, irmã Adnália, e quem mais estiver participando aí, que Deus abençoe todo mundo. E nós então paramos por aqui, tá bom? Nós paramos por aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Isso, já voltei. Então tá bom. Fiquem com Deus. Amanhã, Provérbios capítulo 2, é o clamor pela sabedoria. Eu estou entregando um pedido de oração também, né? Eu estou entregando um pedido de oração lá na igreja, da sabedoria, para você poder fazer o seu pedido ali. E deixe que nós estaremos abençoando lá na igreja e por aqui também. E não se esqueça, né? Os dias são trabalhosos, eu sei, mas não se esqueça da sua doação a Deus, da sua fidelidade, né? O mês de março foi um mês muito difícil, né? Muito difícil mesmo, mas cremos que Deus há de nos abençoar, de nos guardar e de nos fazer atravessar por este tempo aí. Fiquem com Deus, Deus abençoe, bom dia, boa quinta-feira e até amanhã. Eu volto, na verdade, mais tarde a gente volta por aí para deixar um recado aí. Tchau, Deus abençoe.